Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz. Não fui consumido por Deus. Gente, como eu falei no último vídeo, nós terminamos com Vida Longa e Próspera, do Sr. Spock, mas na verdade não significa isso. Na verdade, meus irmãos, esse símbolo, ela é feita como uma bênção aarônica, que apesar do nome, mas uma bênção não foi a Arão que escreveu, mas era ele que impetrava. E por que esse símbolo? Porque essa mão, a mão nesse formato, desculpem, é formato da letra Shin do hebraico, que é como começa Shalom. Então é Shalom, paz. Shalom, paz, e como Jesus, quero dizer, como Deus era chamado também, Deus da paz. Então, é muito comum ainda se ver nas sinagogas o rabino, ou outrora o sacerdote, né? Ele bota a mão assim, como no formato da letra, que significa Shalom, junta as duas mãos, porque isso aqui significa a presença de Deus naquele momento. Ele bota aquele, esqueci agora o nome, aquele pano na cabeça, né, para cobrir aqui, pano bonitinho, e aí ele nem olha para as mãos dele, porque aquilo ali é como se fosse a presença de Deus no meio do povo, na sinagoga. E todos na sinagoga botam pano na cabeça, as mulheres botam o véu, baixam as suas cabeças e não olham para as mãos do rabino ou do sacerdote, até que esteja acabada a bênção, porque essa é a seriedade do ato. Como cultura nerd, o Leonard Nimoy, que foi o Dr. Spock durante muitos anos, principalmente da minha geração, ele era judeu. E ele conta uma história engraçada, que quando ele era criança não poderia olhar, né, para o que estava acontecendo, e ele do lado do pai dele na sinagoga, o pai dele de cabeça baixa e olhos fechados, criança já viu, né? Ele pegou e deu uma olhadinha. Então ele viu a mão assim estendida, achou muito curioso. E muitos anos à frente, quando foi convidado para fazer o filme, para fazer os filmes, na verdade, né, de Jornada nas Estrelas, ele colocou a mão como dando boas-vindas de um mundo extraterrestre. Mas então agora a gente vai dar continuidade no nosso estudo, passando já para a segunda parte do vídeo. Bom, então a gente vai voltar para onde nós terminamos. Nós vimos, por exemplo, que a guarda do sábado é o único mandamento que é exclusivo aos judeus. Vimos as referências bíblicas. Segundo a própria Bíblia, em Êxodo 31, 16 a 17, diz que os israelitas observarão o sábado, celebrando de geração em geração como uma aliança eterna. Será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Então nós passamos pelo período chamado intertestamentário, onde a gente a gente sai ali do Velho Testamento, do final do Velho Testamento, e ingressa no Novo Testamento, com os evangelhos, já lembrando que os evangelhos foram escritos em anos diferentes, tanto os sinóticos como o de João, e contam basicamente as mesmas histórias, cada um puxando para uma visão diferente do Messias. Vamos lembrar também que os livros
do Novo Testamento, os evangelhos e as cartas, elas possuem também muitas referências com relação à antiga aliança e à nova aliança. O livro de Hebreus, por exemplo, fala muito bem sobre isso. E outras cartas também do apóstolo Paulo, inclusive Apocalipse de João também fala sobre isso. Agora, o próprio Shabat, ou seja, o próprio descanso, estaria entre os homens. Jesus, que é o verdadeiro descanso, o descanso da promessa. Veja bem que no primeiro dia da semana, Deus criou o mundo. O primeiro dia da semana foi o dia da criação. No sétimo dia houve o descanso, que era justamente a promessa que havia sido dada para a população de um modo geral, sem nem mesmo saber o que iria acontecer. Deus já tinha tudo planejado. Jesus escandalizou os judeus da sua época, pois ele curou várias pessoas no sábado, tocou em doentes, em leprosos, foi tocado por eles, o que era proibido pela lei de Moisés, comia com publicanos e pecadores e afirmou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Em Marcos 2, 23 e 28 você vai encontrar essa referência. E vamos dar uma olhada o que fala lá em Lucas 4, 16 a 22. Abra sua Bíblia aí, Lucas 4, 16 a 22. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ler. Então eles ficaram perplexos com aquilo. Jesus falando ali algo que era sobre ele, uma profecia de Isaías, sendo lida pelo próprio Cristo, o Messias que estava por vir. Normalmente ele se reunia na sinagoga, como nós vimos agora há pouco, aos sábados. Veja que Jesus ainda está começando o seu ministério. E era necessário que ele andasse em lugares onde os judeus, principalmente os que estudavam Bíblia, estavam reunidos normalmente. Onde? No templo em Jerusalém, nas sinagogas, nas cidades menores, principalmente no dia de sábado, que era quando os judeus faziam as suas adorações, seus sacrifícios. E então Jesus precisou ir ao sábado. Isso é o que o texto acabou de nos falar. Então, depois do seu ministério e de ter escandalizado a muitos judeus por curar no sábado, por catar espigas de milho com seus discípulos no sábado, por comer com pecadores e publicanos, por realizar milagres no sábado, expulsar demônios, enfim. Jesus está chegando já para o fim derradeiro da sua vida na terra. Mas vamos fazer uma pausa aqui um instantinho e vamos falar sobre um outro assunto. Como eu falei no vídeo anterior, muitas denominações, ou vamos chamar de seitas, mas não no sentido pejorativo da palavra seita, vamos falar no sentido de seita, porque se desvinculou de algum grupo religioso muito grande, mudando a sua doutrina, tá bom? Então, por exemplo, até no meio batista, muitas vezes nós tivemos seitas, quando se desvincularam doutrinariamente de alguns grupos maiores, e depois foram tidos como religiões. Enfim, mas a gente não chama muito assim. Porém, tem um grupo que os irmãos devem conhecer, que são os adventistas do sétimo dia. A gente não vai ficar aqui
entrando em detalhes sobre a doutrina adventista. O objetivo do vídeo não é esse. É falar por que nós cristãos nos reunimos no domingo e não mais no sábado. Então já provamos que o sábado é para o judeu e que o judeu mesmo não está nem aí para nós se nós guardarmos ou não o sábado, porque ele sabe que é para ele que vai valer essa lei. Lembra que nós falamos dos Benei Noa e dos 7 preceitos? Eles nem precisam cumprir, nem precisam observar o sábado, basta fazer o restante. Então eles sabem que é para eles esse mandamento como aliança eterna. Pois bem, quando Jesus morre e é sepultado na sexta, antes do pôr do sol, passa o sábado na sepultura emprestada de José de Arimateia. Nosso Jesus não tinha nem sepultura. Em Lucas 24:1 nos diz, mas no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, então sexta-feira, até o final da tarde, a Bíblia nos diz que os ossos das pernas de Jesus deveriam ser quebrados para que não passasse, não ultrapassasse o tempo de se recolher no Shabat. Então eles quebravam as pernas dos crucificados para que eles morressem mais depressa. Mas não foi preciso fazer isso porque ele logo faleceu. Passou enterrado sábado e no domingo de manhã, o primeiro dia da semana, o dia da criação, como diríamos no inglês, o Sunday, o dia do sol, e algumas até traduções mais nórdicas, alguma coisa assim, mas é o dia do sol, o dia da criação, o dia que Deus fez o Fiat Lux, o faça-se luz, foi quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Desculpem. No mesmo dia, ou seja, domingo também, os evangelhos nos dizem que ele aparece no caminho de Emaús e os discípulos não o reconhecem. João 1,17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E para não dizer que eu estou puxando só textos bíblicos, vou puxar também de teólogos e historiadores que viveram ali entre os anos de 100 a 165 depois de Cristo, como Justino Mártir, que escreveu a seguinte frase: celebramos esta reunião geral do dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Inácio de Antioquia, também um dos pais da igreja, disse assim: aqueles que viviam na antiga ordem das coisas chegaram a nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. Colossenses 2,16 diz assim: ninguém, pois, vos seja julgado por causa da comida e da bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sobra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Atos 27 nos diz, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, e o texto continua, o primeiro dia da semana. Então, a gente tem essas afirmações bíblicas sobre a reunião no dia de domingo. Voltando à questão dos adventistas, nós vamos lembrar que os adventistas, além de terem a sua Bíblia, eles também têm uma profetisa chamada Ellen Goldwhite, que para muitos adventistas é colocada ao mesmo pé de profecia que é a palavra de Deus. Então, ela é fonte de referência, ela é uma profetisa como fonte de referência com relação à Bíblia. Você vai escutar alguns adventistas dizendo que não dão nem importância que a Ellen White escreveu, que hoje é coisa diferente. Mas se você for ler
a profissão de fé, da Igreja Adventista, você vai ver que lá eles colocam a Ellen White no mesmo nível da palavra de Deus como revelação para o povo seguir. Lembrando, inclusive, que logo no início dos Adventistas, eles também se reuniam no domingo. Depois de umas 2 ou 3 tentativas de adivinhar quando Jesus voltaria, aí alguém lá chegou à conclusão de que estavam errando porque não estavam cumprindo a lei na sua totalidade. Teriam também que guardar o sábado, estavam errando, e aí começaram a guardar o sábado. Voltando então à nossa questão, a gente vê que João, lá no Apocalipse, quando ele foi preso na ilha de Patmos, vamos abrir aqui no Apocalipse, capítulo 1, diz assim, capítulo 1, versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aparentemente, nada esquisito. Perfeito? Pois é. Só que esse dia do Senhor que João está escrevendo aqui, o termo que ele usa é do grego Kyriatos. Kyriatos, que é o dia de Cristo, dia da ressurreição. Então, naquela época, quando se falava em Kyriatos, vamos nos reunir no Kyriatos, já se sabia que era no dia da ressurreição de Jesus, que foi no domingo, o primeiro dia da semana. Então, a gente precisa entender isso, para finalizar. Guardar isso, ter isso em mente. Muitos vão dizer, mas isso. Mas isso. Você não acha que isso... Não. Nós temos a referência bíblica de Êxodo nos dizendo que é para o israelita. Nós temos várias passagens bíblicas dizendo que o povo se reuniu no primeiro dia da semana, porque era o dia da ressurreição e o dia da criação. Inclusive, usando um texto bem difícil de confundir. Kyriakos, dia de Cristo, dia da ressurreição. Meus irmãos, vamos lembrar que a Bíblia inteira, apesar do nosso Deus ser todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ser uma trindade, né, ser um Deus uno e trino, porque nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia toda converge para Cristo. É como se Deus dissesse, tira esses holofotes de cima de mim. Eu sei quem eu sou, os holofotes têm que ser dados para o meu filho. Então, nós devemos seguir, devemos ser orientados pelos nossos pastores e também prestar atenção no que a palavra de Deus nos diz, porque aqui está a nossa regra de fé e de prática. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo unboxing. Fui!